próprio veículo, receberá o pagamento das horas de percurso, das horas em itinerário? Como nós havíamos visto no tema do dia, a caracterização das horas em itinerário se dá pela presença de dois requisitos. O primeiro é a condução fornecida pelo empregador. O segundo é o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público. Veja, então, que na pergunta que foi formulada, o empregado vai trabalhar com o seu próprio veículo. Portanto, não utiliza condução fornecida pelo empregador. Daí o entendimento de que esse empregado que faz uso do seu próprio veículo para trabalhar não vai receber o pagamento das horas in itinere, porque não foi preenchido o primeiro requisito da lei para que ele recebesse esse pagamento. Vamos a mais uma pergunta. Professor, as horas in itinere, elas devem ser pagas com adicional de 50%, assim como nas horas extras? Muito bem, esse é um problema. Nós vimos que, uma vez preenchidos os requisitos para a configuração das horas em itinerário, aquele empregado terá o direito de receber o pagamento das horas de percurso como se fossem horas trabalhadas. E, de fato, decorre desta regra uma dúvida. Este empregado, que tem o direito ao recebimento das horas em itinerário, receberá o pagamento dessas horas como se fossem horas extras ou como se fossem horas normais? E qual é a relevância desse tema? Simples. Se o pagamento das horas em itinerário for considerado como hora extraordinária, esse empregado receberá o pagamento dessas horas com o adicional de no mínimo 50%. Ao contrário, se devem ser remuneradas como horas normais, não há o pagamento do adicional de 50%. Daí a relevância do tema. O que o Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo? Ora, se as horas in itinere são computadas as horas normalmente trabalhadas, porque as horas in itinere devem ser pagas como horas de trabalho, aquilo que exceder a jornada normal ou contratual será considerado hora extra. Exemplo, imagine que um empregado saia da sua casa e vá até a empresa e nesse percurso ele demore 1 hora, em condução fornecida pelo empregador, em local de trabalho de difícil acesso não servido por transporte público. Então, 1 hora em itinere ele já ganhou. Imagine que ele faça o percurso de volta nas mesmas condições. Então, sem ter trabalhado, ele já ganhou 2 horas naquele dia. Imagine que esse empregado, ao chegar na empresa, trabalha 8 horas. Ora, trabalho efetivo durante 8 horas e mais 2 horas em itinere nos dá um total de 10 horas. Portanto, extrapolou o limite normal. Nessa situação, essas 2 horas deverão ser remuneradas como se fossem horas extras, já que elas serão somadas às horas normais de trabalho. Somadas as horas em itinere, as horas normais, ultrapassa o limite legal ou convencional, este empregado terá o direito de receber as horas em que houve esse trabalho, esse percurso, como se fossem horas extras. Contudo, imagine que esse mesmo empregado que demore 1 hora no percurso de ida e mais 1 hora no percurso de volta, quando chega na empresa, trabalha 6 horas. 1 hora para ir, 1 hora para voltar.
e mais 6 horas efetivamente trabalhadas nos dão 8 horas. Neste caso específico, não foi ultrapassado o limite legal. Portanto, esse empregado terá o direito de receber essas 2 horas em itinerário, contudo, não serão remuneradas como horas extras, porque dentro do limite legal. Muito bem, com isso nós terminamos o segundo bloco do nosso programa e vamos imediatamente dar início ao terceiro bloco, o X da questão. Contudo, se você tiver alguma dúvida, como essas que você viu aqui, você pode escrever, que nós teremos o maior prazer em responder. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Prova final, tudo junto, @lfg.com.br. Vamos ao terceiro bloco. Terceiro bloco do programa de hoje, o X da questão. Vamos resolver aqui 2 questões que foram exigidas no exame da OAB. A primeira delas, OAB-CESP, foi perguntado: acerca da jornada de trabalho, assine a opção correta. Letra A. Se o empregador fornecer transporte ao empregado, no início ou no fim da jornada de trabalho, o tempo do percurso deve ser contado como hora in itinere, se o local de trabalho for de difícil acesso ou se não for servido por transporte público regular. Veja, a primeira alternativa é a correta. Você verifica que na letra A constam todos os requisitos para a caracterização da hora em itinerário. Ele disse: a condução foi fornecida pelo empregador. O local de trabalho era de difícil acesso ou não servido por transporte público. Portanto, caracteriza-se a chamada hora in itinere. Alternativa correta, o X da questão, é a alternativa A. Mas vamos verificar as outras alternativas, por que estão erradas. Alternativa B. O adicional de horas extras deve ser, no máximo, 50% superior à hora normal. Deve ser, no máximo, 50% superior ao da hora normal. Mentira. Deve ser, no mínimo, 50% superior ao da hora normal. Isso consta tanto da CLT quanto da Constituição Federal. No mínimo 50% e não no máximo 50%. Vamos verificar a letra C. O repouso semanal de 24 horas consecutivas deverá ser obrigatoriamente aos domingos. Mentira. Não deve ser obrigatoriamente aos domingos. Deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte, via de regra. Há casos em que se permite o trabalho aos domingos. Há certas atividades, inclusive muitas delas de interesse público, em que é permitido o trabalho aos domingos. Isso acontece com bares, com restaurantes, com hotéis, com hospitais. Isso acontece no comércio. O que implica dizer que o empregado que trabalha em alguma dessas atividades em que é permitido o trabalho aos domingos, terá também o DSR. A única diferença é que o DSR dele não irá coincidir com o domingo. Irá coincidir com outro dia da semana. Mas de tempos em tempos, o empregador deverá, dentro de uma escala de revezamento, conceder pelo menos um DSR no domingo.
Por exemplo,